Bom dia, pessoal. Eu queria resolver com vocês aqui duas questões que foram muito erradas no nosso questionário online, tá? Então, são duas questões de cálculo, né? Então, eu queria resolver com vocês aqui rapidinho para vocês verem como é que a gente pode resolver esse tipo de questão. A primeira questão fala o seguinte: um corpo possui 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, esse corpo está, né? Então, repare que a quantidade de prótons que esse corpo possui é maior do que a quantidade de elétrons. Tá? Então, a gente pode representar assim, ó, um corpo aqui positivo, né? Representando o próton. Tá? Ele tem uma quantidade de 5 vezes 10 elevado a 19 prótons. Tá? E a carga negativa, a gente pode representar aqui por um sinalzinho negativo, de 4 vezes 10 a 19 elétrons nesse caso. Então, a diferença entre eles vai mostrar o excesso, né? Então, eu tenho no total aqui, subtraindo um menos o outro, 1 vezes 10 elevado a 19 prótons sobrando. Então, se eu tenho, né, um próton equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, unidade de carga elétrica. Se eu tenho sobrando 1 vezes 10 a 19, qual vai ser o valor da minha carga elétrica? Então, multiplicando cruzado, nós vamos ter a carga vezes próton, lembrando que próton vai cortar com próton, vai ser igual a 1 vezes 10 a 19 vezes, no caso, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, vai cortar 10 a menos 19 com 10 a 19. Então, eu tenho aqui 1,6 coulombs. Então, eu tenho uma carga positiva de 1,6 coulombs. Então, lendo as alternativas, né, carregado positivamente, com uma carga igual a 1,6 coulombs. Resposta, letra C, neste caso. Ok? Bom, a outra questão, tá? Essa daqui envolvendo a lei de Coulomb. Então, duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, e Q2 igual a 4Q1, estão fixas nos pontos A e B. Ponto A e aqui assim o ponto B. Distantes 30 centímetros. 30 centímetros nós vamos representar aqui por 0,3 metros. Que eu não posso usar centímetro na equação de Coulomb. Em que posição X deve ser colocada uma carga Q3 igual a 2 vezes Q1 para ficar em equilíbrio sobre a ação somente de forças elétricas? Tá? Então, a gente pode imaginar, por exemplo, né, que essa minha carga aqui ela seja positiva, aqui assim, tá? Essa aqui positiva, e essa aqui tanto faz, porque se ela for negativa, ela vai ser atraída pelos dois, se for positiva, vai ser repelida também. Então, a gente vai colocar aqui uma carguinha, no caso, negativa, tá? Onde ela vai ser atraída. Se ela vai ficar em equilíbrio, né? Qual que é a regra, né? A regra é que a força, aqui, por exemplo, de atração entre, vou chamar de força 3, 2, tá? Entre a carga Q2 e a carga Q3, ela tem que ser anulada pela força entre a carga 1 e a carga 3. Essa força pode ser representada pela lei de Coulomb, onde você tem que a força elétrica é o K0, a carga 1, a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Então, essa força de 1 e 3, ela é representada por K, a carga Q1, a carga Q3, dividido pela distância entre eles ao quadrado. A força
entre 3 e 2 é representado por K, a carga Q3, a carga Q2, dividido. Essa distância que sobrou, nós vamos representar ela, vamos chamar aqui assim, ó, de 30, que é tudo, menos essa parte que é x. Então, vou chamar aqui de 0,3 menos x. Ó. Essa é essa distância de K. Vai ficar 0,3 menos x elevado ao quadrado. Tá? Igualando as duas, nós temos K0, Q1. O Q3 é 2 vezes Q1. Então, eu vou usar essa informação aqui. Ó. 2 vezes Q1. Dividido pela distância, né, entre eles, que é x ao quadrado. Tem que ser igual ao K0, Q3, que é 2 vezes Q1. O Q2, está anotado aqui, é 4 vezes o Q1, dividido por 0,3 menos x elevado ao quadrado. Agora eu vou cortar, né, aquilo que é igual dos dois lados. Ó. Esse K0 com esse K0, o Q1 com o Q1, esse 2 com esse 2 e esse Q1 com esse Q1. Tá? Então, ficou assim, ó. Desse lado, 1 sobre x ao quadrado. Aqui, 4 sobre 0,3 menos x elevado ao quadrado. Multiplicando cruzado, nós temos x ao quadrado vezes 4. E aqui, 0,3 menos x elevado ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados, tá? Que tem, todo mundo aqui tem raiz, né? Então, eu posso fazer esse sistema. 2x é igual a 0,3 menos x. Esse menos x passa para cá mais x. Vamos puxar uma setinha aqui. 2x mais x é igual a 0,3. 3x é igual a 0,3. Então, x vai ser igual a 0,1 metros. Certo? 0,1 metros é a mesma coisa que 10 centímetros. Então, resposta nesse caso, letra B de bola. Um abraço, pessoal.